ouviu falar no Ministério Público do Trabalho? Trata-se de uma instituição brasileira autônoma cuja responsabilidade é defender os direitos dos trabalhadores e também fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista no país. No programa de hoje, nós vamos saber mais com o procurador do Ministério Público do Trabalho aqui em Araçatuba, Paulo Roberto Azeredo. Olá, doutor Paulo. Desde já, muito obrigada pela presença, por ter aceito o nosso convite. Olá, Suzy. É um prazer estar aqui e espero contribuir, para essa entrevista. Qual é o papel do Ministério Público do Trabalho e como ele o desempenha? O Ministério Público do Trabalho faz parte do Ministério Público da União, que faz parte do Ministério Público Brasileiro, e ele atua na defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis, ou seja, aqueles ligados à relação de trabalho, ou seja, aqueles direitos do trabalhador, que são indisponíveis, ou os direitos coletivamente considerados dos trabalhadores. Como que isso é feito na prática? O Ministério Público do Trabalho, ele investiga denúncias de irregularidades trabalhistas, ele pode instaurar inquéritos para apurar possíveis infrações trabalhistas, como que é? Sim, na verdade o Ministério Público do Trabalho, ele atua num primeiro momento de uma forma extrajudicial, de ofício, seja mediante um diálogo com a sociedade, com os órgãos públicos, para que eventuais irregularidades trabalhistas existentes sejam sanadas. Mas também mediante denúncias, em que o cidadão, geralmente online, pode ser presencial, mas geralmente por meio da internet, faz uma denúncia, que inclusive pode ser sigilosa, noticiando diversas irregularidades trabalhistas no seu local de trabalho, e essa denúncia ela é convertida em uma notícia de fato que é distribuída a um dos procuradores responsáveis, que por sua vez, se for o caso de atuação do Ministério Público do Trabalho, ele atua, ele instaura um inquérito civil ou um procedimento preparatório para investigação dessa irregularidade. E uma vez comprovadas, medidas cabíveis serão tomadas. E quais são essas medidas cabíveis, doutor? O Ministério Público do Trabalho, ele tem competência para punir as pessoas que praticam, as entidades, as empresas que praticam irregularidades trabalhistas? Uma vez apurada e confirmada essa irregularidade, o Ministério Público do Trabalho pode firmar um compromisso com a empresa, que é um termo de ajuste de conduta. O famoso TAC. O famoso TAC, no qual a empresa se compromete, sob pena de pagamento de uma determinada multa acordada, a cumprir a legislação, a passar a cumprir a legislação trabalhista, de forma a evitar que aquela irregularidade outrora noticiada, ela se perpetue. Então, ele se compromete a solucionar o problema. E caso a empresa não firme esse TAC voluntariamente, o Ministério Público do Trabalho ajuiza uma ação civil pública, como exemplo, na Justiça do Trabalho, pedindo a condenação da empresa, numa indenização, e além da indenização, para que ela passe a cumprir a legislação sob pena de pagamento de multa. Essa demanda, ela é ajuizada perante uma vara do trabalho, geralmente, uma vara do trabalho, e é um juiz do trabalho que vai prolatar uma sentença nesse caso. Então, o Ministério Público do Trabalho trabalha em parceria com a Justiça do Trabalho. São órgãos autônomos, independentes, mas um colabora com o outro. Por exemplo, no caso dessa atuação do Ministério Público, ele está atuando como órgão agente, ele está provocando a Justiça do Trabalho para pedindo uma determinada condenação. Mas existe uma outra atuação perante a Justiça do Trabalho, e essa sim é uma relação de colaboração, em que o Ministério Público do Trabalho ele atua como custos legis ou custos iuris. Ele atua na condição de fiscal da lei ou do ordenamento jurídico, em determinadas ações trabalhistas específicas. Por exemplo, trabalho de menor, trabalho indígena, do trabalhador indígena, trabalho de idoso, ou situações de grande relevo social, quando o juiz do trabalho entende que é o caso de atuação do Ministério Público, ele chama o Ministério Público e nós atuamos como um terceiro nesse processo. Seja emitindo parecer, mediante recurso, participação nas audiências, é uma outra forma de atuação junto à Justiça do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho atua somente na esfera privada ou também na esfera pública? Nas duas. Na esfera privada, a atuação é, digamos, total.
Na esfera pública, né, existe uma certa limitação na atuação do Ministério Público do Trabalho, a depender do regime de contratação dos servidores. Se estatutário ou seletista, Perfeito. Pela CLT. Exato. Se a contratação do órgão público for feita pela CLT, a atuação do Ministério Público é total, também seja com relação à jornada, seja com relação a meio ambiente de trabalho, assédio moral. Agora, se a contratação for estatutária, né, a atuação do Ministério Público do Trabalho fica vinculada ao meio ambiente de trabalho de uma forma geral. Né? Questões relativas à jornada, sobrelabor, intervalos, aí já são de competência da Justiça Estadual e do Ministério Público Estadual, se for o caso de atuação do MP estadual. Na esfera pública seletista, quais têm sido os principais problemas enfrentados pelos servidores públicos? Basicamente são os mesmos problemas da iniciativa privada. Né? Nós temos jornada, por vezes, jornadas muito longas, né? Problemas com pagamento, por vezes, e também problemas com assédio, né? Assédio moral, em diversas áreas aí da administração pública, né? Mas basicamente são os mesmos. Como o Ministério Público do Trabalho tem atuado para contribuir para combater, né, práticas trabalhistas injustas, como, por exemplo, o trabalho infantil, que o senhor já citou, o trabalho forçado, né, a discriminação no emprego, por exemplo? O MPT ele tem diversos órgãos superiores, né, e coordenadorias específicas temáticas. Por exemplo, a coordenadoria de combate ao trabalho infantil, né, erradicação ao trabalho escravo. E essas coordenadorias têm diversas orientações para a atuação, né, dos membros e programas, né, para nós atuarmos antes da chegada da denúncia. Por exemplo, antes da denúncia do trabalho infantil, se for verificado, por exemplo, que em determinado município existe um trabalho, muita informalidade ou um trabalho infantil em determinado setor da economia, né, é instaurado um procedimento chamado promocional, um promo, e as empresas, de uma forma geral, né, são chamadas a conversar, os órgãos públicos responsáveis, né, existe esse diálogo social para coibir, na verdade, a instalação da investigação, se resolve antes, né? Mas uma forma efetiva de combate é a denúncia, né, do cidadão que vai lá e olha, determinada empresa está utilizando mão de obra infantil em trabalho insalubre, né? Está utilizando trabalho de crianças. Então, nesse caso, é instaurado o nosso inquérito civil ou o procedimento preparatório e é investigada essa irregularidade e a empresa punida conforme a sua culpa. Então, como outros órgãos, o MPT também tem áreas temáticas. Perfeito, perfeito. Temos essas, por exemplo, como eu já citei, o combate ao trabalho infantil, né, a Cor de Infância, a Coordenadoria de Meio Ambiente, a Codemate. E vocês também promovem, então, eventos de conscientização, também estão inseridos nesse contexto todo aí do desenvolvimento social, né? Perfeito. Sim, o MPT como órgão agente, ele promove esse diálogo social de forma a trazer a sociedade, né, e, por vezes, esclarecer o que é permitido, o que não é permitido, né, que, por vezes, o empregador ele não tem consciência de até que ponto ele pode chegar, né? Então, por isso é necessária a orientação. Perfeito. Né? Em Araçatuba, o Ministério Público do Trabalho, qual é a área de abrangência? Nós temos a abrangência daqui até Andradina e um pouco antes de Lins. São quantos municípios? 30 e alguns municípios, salvo engano. E são quantos procuradores? São 2 procuradores aqui em Araçatuba. Mas toda uma estrutura por trás deles também. Sim, temos servidores, temos a nossa estrutura física, gabinetes, temos a nossa sede que fica aqui em Araçatuba. E quais as principais demandas que vocês encontram aqui na nossa região? Aqui na região nós temos muitos acidentes de trabalho, né, por inobservância das normas de proteção desse meio ambiente. Acidentes, inclusive fatais, infelizmente, existem inúmeros acidentes fatais, no qual um pai de família vai trabalhar e não volta para casa, né? Por, às vezes, ausência de proteção numa máquina, ou ausência de fornecimento do equipamento de proteção individual, ausência de treinamento, né, para um trabalho em altura, o empregado despenca lá de cima e falece,
né, porque não estava usando um cinto ou não fui treinado, né? Então, infelizmente, temos bastante acidentes de trabalho na região. Inclusive com grandes indústrias aqui que nós temos, né? E por vezes indústrias que não estão com maquinário adaptado. Temos também trabalho infantil, infelizmente é uma realidade que não está distante de nós, né? Bastante trabalho infantil, muita informalidade, trabalhadores que não estão registrados, empresas que assumem o risco de não registrar. É uma realidade brasileira, né? Pois é, assumem o risco de não registrar o trabalhador para conseguir uma espécie de benefício, né, no preço do seu produto, né? Só negam direitos trabalhistas para conseguir um benefício no produto. Falando especificamente do trabalho análogo à escravidão, estamos em pleno século XXI e esses casos ainda são comuns e acontecem com frequência no Brasil, doutor? Sim, inclusive na nossa região. Eu já participei de operação que nós conseguimos resgatar trabalhadores, né, por condições de meio ambiente de trabalho. Precárias. Né, muito precárias, ausência de registro, jornada extenuante e principalmente uma condição, um alojamento muito precário. Né, como o próprio auditor fiscal que acompanhou a diligência falou, olha, um animal eu acho que não moraria nessa residência. Né? A casa estava simplesmente caindo, não tinha água, não tinha energia elétrica. O empregado ele almoçava ali no chão da residência e dormia num colchão. Né? O quarto sequer tinha uma janela. O que diferencia o trabalho análogo à escravidão do trabalho escravo? Há uma diferença aí, ou até pela legislação também? O trabalho, as condições de trabalho que são previstas ali no Código Penal, né, elas são previstas como condições de trabalho análogos às de escravo. Então, ali o tipo penal, ele descreve diversas condições, né, para que o trabalho... Requisitos para que ele seja configurado como análogo à escravidão. Até porque a escravidão já foi abolida, sim, né, pelo menos na teoria. Então, é um trabalho análogo à escravidão. Tá certo. O isolamento geográfico, de alguma forma, ele contribui para que essa prática permaneça, dificultando aí o acesso dos trabalhadores a algum tipo de ajuda? Com certeza, com certeza. O isolamento geográfico acaba por impedir que a fiscalização chegue efetivamente até o local e, por vezes, a comunicação da irregularidade seja noticiada ao órgão responsável. Né? Se você está numa fazenda isolada, numa estrada rural que não tem sinal de celular, né? Não tem nada passando por ali, ali é um ambiente muito propício, né, para que o trabalho nessa condição seja realizado. Permaneça, embora a gente tenha casos, veja casos, inclusive divulgados, noticiados pela mídia, de trabalho análogo à escravidão muito perto da gente, né? Em zonas urbanas, movimentadíssimas, em grandes centros, né? Esse resgate que eu participei era numa área rural, mas era muito próximo à cidade, com sinal de celular, então... O isolamento ele contribui, mas não é um requisito necessário. E a prática do assédio moral, doutor, tem crescido no Brasil, mesmo diante de tanta conscientização, de tanta fala sobre isso? Olha, o assédio moral, eu acredito que vamos conceituar o que é assédio moral para fins de esclarecimento. Exatamente. Né? O que configura? É aquela conduta reiterada, né? Visando atingir o físico ou psicológico do trabalhador, né, de forma que degrade aquele meio ambiente de trabalho. Então é aquela conduta frequente, né, praticada com reiteração, visando acabar com a qualidade do trabalho e atingindo geralmente o psicológico do empregado. Eu tenho notado, né, pelo menos com relação à minha região aqui, um certo aumento na quantidade de denúncias de assédio moral. Claro que elas precisam ser apuradas, mas eu notei nos últimos anos um aumento, né, nessa quantidade. Eu não sei dizer se é pelo fato da população ter feito mais denúncias ou se de fato... Do maior conhecimento sobre o assunto, né? Exato. Ou se de fato aumentou a quantidade de prática da conduta.
conduta reiterada. Então, o simples fato do patrão falar mais alto com o empregado, gritar com o empregado, não configuraria o assédio moral, a não ser que essa seja uma prática reiterada. Vai depender do caso também, análise de caso a caso para verificar se realmente houve o assédio moral. Ele é um conceito aberto, né? Às vezes a simples prática aquela alteração de voz é suficiente para aquele empregado para causar todo esse transtorno, né? Mas, de uma forma geral, né, num ambiente de trabalho existem, né, alterações no tom de voz, situações mais difíceis que não configuram um assédio moral. Agora, aquele empregador que chega todo dia xingando o empregado, humilhando ele na frente dos demais, e aquele empregado fica quieto, como se não tivesse sido atingido, mas ao longo do tempo isso vai causando um sofrimento psicológico naquele empregado ou nos colegas do lado que que se sentem de certa forma ameaçados, isso sim pode ser configurado assédio moral. O empregado que se sente vitimado nessa situação, ele pode procurar o Ministério Público do Trabalho, por exemplo? Sim, com certeza. Ou ele já tem que procurar um advogado e ingressar com a ação judicial? O assédio moral, ele é caracterizado como uma ofensa ao meio ambiente do trabalho, né, e atinge, de certa forma, todos, né, ali presentes. Então, ele pode, sim, fazer a denúncia, inclusive anônima, né, no Ministério Público do Trabalho, que vai instaurar um procedimento, provavelmente, para investigar aquela situação. E aí, se for anônima, o empregador não vai ter conhecimento de quem é especificamente e possivelmente proposto um TAC ou ajuizado uma ação para que essa conduta deixe de existir. Nós sabemos que há diferenças entre empregadores e trabalhadores, há uma desigualdade de poder. A legislação trabalhista busca equilibrar essas partes? Com certeza. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Na verdade, eu vou voltar um pouquinho no tempo, né, na época da Revolução Industrial, em que as pessoas migraram para as cidades e começaram a trabalhar nas indústrias e trabalhavam 16, 18 horas por dia, crianças de 10 anos trabalhando, mulheres grávidas sem proteção nenhuma, né, fazendo esforço físico. Enfim, a legislação trabalhista veio para evitar esse tipo de conduta, né? E com a legislação trabalhista, de certa forma, o empregador tem um poder muito maior, que é ele que dirige, ele que remunera, né? O empregado ele depende daquele trabalho para sustentar a sua família, né? Então ele se sujeita ao que for imposto a ele. Então a legislação trabalhista buscou aproximar, né? Trazer um pouco de igualdade, não existe a igualdade, mas uma melhora nas condições de trabalho, para que esse empregado tivesse uma vida mais digna. A legislação trabalhista, então, sem dúvida, foi um avanço. Com certeza. Hoje, com certeza, está muito melhor do que antes. Com certeza. Mas, doutor, há muitas reclamações, principalmente por parte dos empregadores em relação à legislação trabalhista. Ela é ruim assim mesmo? Para quem emprega? Bom, a legislação trabalhista ela busca, né, atingir um patamar mínimo, né, seja concedendo descanso semanal, limitando a jornada, concedendo férias, fundo de garantia, né, e muitos empregadores veem isso como um custo, né, porque o empresário visa o lucro, né, mas não é qualquer lucro, né, a própria Constituição prevê a função social da propriedade, custo. Né. Então, não é qualquer custo e quem tem que pagar a conta não é o empregado, né? Pode ser diversas políticas públicas podem existir para que seja fomentada a economia, por exemplo, a redução da carga tributária, né? Mas colocar essa redução do custo do produto no empregado, né, é precarizar e empobrecer a própria sociedade. Então, eu acredito que a legislação trabalhista não seja um ônus, né, seja um direito mínimo garantido, de forma a desenvolver a própria sociedade, garantindo com que o empregado trabalhe a sua jornada de 8 horas e possa frequentar uma faculdade para se especializar e ter uma condição de vida melhor, né? Se você simplesmente retira o limite de jornada de trabalho, esse empregado vai trabalhar 14, 16 horas, vai chegar em casa e vai dormir, né? Ele não vai ter condições físicas para, por exemplo, dar atenção para sua família, né, para se profissionalizar e ter uma profissão melhor, né? Então, eu acredito que eu não enxergo como um custo, né, e sim como uma garantia de uma sociedade melhor.
Na sua atuação diária, o senhor tem percebido uma maior conscientização e, consequentemente, um maior cumprimento da legislação trabalhista? Isso tem ocorrido? Olha, quando você tem uma fiscalização forte, um Ministério Público atuante, com certeza existe uma melhora nas condições de trabalho daquela região, né? Pois o empregador pensa duas vezes, fala, olha, se eu não cumprir a legislação, eu vou ser autuado pelos fiscais de trabalho, ou eu vou ter um procedimento instaurado no Ministério Público do Trabalho e eu vou ter que pagar uma indenização, uma multa, né? A própria fiscalização do trabalho tem multas pesadas para empregados sem registro. Então eu acredito que a atuação sim da fiscalização e dos órgãos, dos diversos órgãos que cuidam da questão do trabalho, né, contribua sim para que exista uma melhora social na região. A legislação trabalhista e a própria existência de uma estrutura judiciária específica para casos trabalhistas tem influenciado, então, positivamente o comportamento dos empregadores em relação ao trabalhador. Sim, com certeza. Como eu havia dito, se você tem uma atuação forte, né, uma justiça do trabalho que condena uma conduta irregular, né, temos que deixar claro que tem que ser uma conduta irregular. Por exemplo, o empregador não registrou a carteira, isso é uma conduta irregular. Ele tem a obrigação de registrar a carteira de trabalho. Né, o empregado ajuiza uma ação trabalhista pleiteando o reconhecimento desse vínculo de emprego e esse empregador é condenado, isso sim é o sistema funcionando, né, e de forma que faz com que os outros empregadores, né, tenham um receio de sofrer aquela condenação e passem a cumprir a legislação. Há no Brasil uma insistência pelo liberalismo econômico, que rejeita o intervencionismo do Estado e defende o maior número de decisões econômicas proferidas pelas empresas e pelos indivíduos e não pelo Estado ou pelas organizações coletivas. Qual é a sua opinião sobre essa corrente, doutor? Ela é positiva e o senhor acha que ela funcionaria bem aqui no Brasil? Eu, pessoalmente, acredito que não funcionaria aqui, em razão das diversas conquistas, né, conquistadas ao longo do tempo pelos trabalhadores que garantiram um patamar mínimo. Por exemplo, a Constituição Federal prevê, né, o Fundo de Garantia, no seu artigo 7º, prevê a limitação da jornada, né, o direito a férias, 13º. Eu não vejo espaço para a gente retroceder, né, a uma negociação individual sem uma proteção do Estado e retirar esses direitos, né? Porque não dá para afirmar com certeza. Seria um retrocesso, com certeza. Mas seria um retrocesso social. E eu não posso afirmar com certeza que isso iria acontecer. Mas com certeza, diversas empresas contratariam empregados sem conceder direito a férias, por exemplo. Né? Se isso fosse realmente para frente, uma nova Constituição fosse promulgada sem esses direitos, com a livre iniciativa total, né? Provavelmente isso aconteceria, possivelmente isso aconteceria. Então, empregados trabalhando sem férias, né? O empregado precisa trabalhar e precisa sustentar sua família. E a vaga de emprego está lá exposta como... E ele aceita aquela condição porque ele precisa do dinheiro, né? Ele não é um autodiretor de empresa, um médico que pode escolher as condições de trabalho. Ele aceita o trabalho tal como posto, né? Exatamente, então, devido à sua posição. A legislação, o Estado existe exatamente para garantir que aquele mínimo seja fornecido ao empregado. Está certo. Antes de encerrarmos, eu gostaria que o senhor deixasse aqui o endereço do Ministério Público do Trabalho em Araçatuba, um contato para que o nosso telespectador, que porventura quiser, possa entrar em contato. Perfeito. O Ministério Público do Trabalho aqui em Araçatuba fica na rua Cristiano Olsen, número 2148, e pode ser feita uma denúncia presencial, né? Lá temos servidores para acolher essa denúncia. E também pode ser feito pela internet, né? O site é www.mpt.mp.br, né? E lá o empregado pode fazer a sua denúncia. Nem precisa se identificar para isso. Não precisa, pode ser sigilosa. Está certo. Dr. Paulo Roberto Azeredo, muito obrigada pela sua presença e pela entrevista que nos concedeu hoje. Eu agradeço, estou à disposição e da senhora Suzy e da sociedade também.
E agradecendo também a sua audiência, nós encerramos hoje mais uma edição do programa Tema Livre. Voltamos na próxima semana com mais uma entrevista pela TV Câmara, no canal 6 da NET e pelas redes sociais, Facebook e YouTube. O acesso pode ser feito pelo site aracatuba.sp.leg.br ou pelo QR Code que está aparecendo na tela. Até a próxima edição, a gente se vê.